Uma coisa que você com certeza não sabia é que as orelhas podem ser muito diferentes umas das outras nos seres humanos. Inclusive você sabe que a impressão digital é individual, cada um tem a sua. Mas a orelha também é muito diferente, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que tem uma orelha parecida com a outra. Tanto que você vê, por exemplo, quando alguém vai fazer algum exame de audição e precisa colocar algum tipo de aparelho, eles colocam uma resina líquida aqui no ouvido para ela poder secar e tirar o formato exato da sua orelha. Imaginou se você tivesse um fone de ouvido para cada tipo de orelha? Bom, dificilmente a gente conseguiria encontrar todos esses fones em uma loja. É por isso que no mercado hoje, os fones intra-auricular seguem esse padrão. Sem borrachinha, com borrachinha. Basicamente são esses dois que você vai encontrar. E qual que é a grande diferença de um para o outro? Bom, o fone sem borrachinha ele tem um isolamento de ruído mais baixo. Se você ver, não é muito difícil de colocar. Aqui eu tenho, no caso, um ouvido padrão, que a gente costuma dizer. Tem pessoas que não têm essa parte aqui da orelha. Essa bolinha aqui, ó, tá vendo? E por esse motivo elas não conseguem usar esse tipo de fone. Mas no meu caso, coloquei, tá bem preso. No entanto, ainda dá para entrar um pouco do som aqui pela lateral. Se você ver, ele tá tampando aqui, mas ainda tem espaço para entrar ar. Já com os fones de borrachinha, que é esse modelo aqui, ó. Colocou a borrachinha no ouvido, trava completamente lá dentro. E fica bem firme também. Esse tipo de fone aqui, você consegue isolar melhor o ruído do ambiente. Isso porque a borracha, ela preenche completamente a cavidade do seu ouvido. Impede que todo o ruído do som e do ambiente externo penetre no seu ouvido, o que dá uma sensação de nitidez muito maior na hora de você ouvir as suas músicas. Você precisa de isolamento acústico para conseguir ouvir a música na sua qualidade mais alta. Então se você vai ouvir uma música que tem a tecnologia Hi-Fi, a qualidade Hi-Fi, ou seja, alta definição de áudio, você precisa usar fones de ouvido que consigam isolar o som do ambiente. Essa questão dos ouvidos serem diferentes, tem até um estudo aqui que eu coloquei aqui para vocês verem depois, também vai estar lá nos comentários e na descrição para você dar uma pesquisadinha. Realmente, os ouvidos são bem diferentes. Quando você tem um fone de ouvido com borrachinha como esse, o mercado costuma chamar ele de um fone com isolamento de ruído passivo. Ou seja, ele não atua de forma direta no isolamento do ruído, mas ele impede que um pouco do ruído do ambiente, de alguma forma o som do ambiente consiga penetrar completamente na cavidade do seu ouvido devido às borrachinhas isolarem uma parte desse ruído. Então é chamado de ruído passivo. E também tem um cancelamento de ruído ativo. Como é que funciona? Provavelmente você deve imaginar que seja alguma coisa por tampar aqui o ouvido. Mas o fato é que os fones de ouvido que têm cancelamento de ruído ativo possuem diversos microfones que escutam o som do ambiente e emitem uma versão desse som na frequência negativa, na mesma altura, na mesma tonalidade, na mesma intensidade. Então quando os sons se juntam, eles se cancelam. Então ele escutou um som do ambiente, ele emite um som igual, mas na frequência diferente. Com esse ele cancela aquele ruído e você não escuta nada. Tanto que se você, por exemplo, estiver ouvindo música com um fone com isolamento de ruído ativo e você dá um grito rápido, bem alto, ele não consegue tampar, porque foi muito mais alto do que os microfones dele conseguiram captar, processar e enviar de volta para poder cancelar um ao outro. Mas basicamente funciona dessa forma. Então seja lá qual o tipo de ouvido que você tem, o ideal é na hora de você comprar o seu fone de ouvido, você parar com calma, testar um por um, verificar o que se encaixa melhor, o que não fica se mexendo, colocar uma música para tocar, para verificar os graves e agudos se você não escuta muito o som do ambiente. Isso também pode influenciar na hora de você gravar utilizando o microfone. Se você usa um fone que não se adequa corretamente ao seu ouvido, você vai conseguir ouvir muito do som externo e a qualidade da música não fica legal, sem contar que fones sem borrachinha, como esse aqui, podem acabar machucando os seus ouvidos com o tempo. Se você passar muito tempo com fone de ouvido, você tira e sente seus ouvidos doloridos. Isso pode fazer mal, prejudicial na questão de você ficar sentindo dores depois. Existem relatos de pessoas que ficam com os ouvidos até feridos de tanto tempo que passa com o fone aqui dentro do ouvido e o fone não tem nenhum tipo de acabamento especial. Geralmente esses fones aqui são de material plástico injetado. Eles podem ter, por exemplo, algumas rebarbas ou um acabamento mal feito que pode acabar machucando seus ouvidos. Então tome cuidado com isso. Esse foi o Você Sabia aqui da Rede Mais Solution e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, nós vamos postar vários vídeos desse tipo aqui. Nós temos uma playlist só para isso. Agora é só você se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha e fazer as suas perguntas também. Até mais!